Bom dia, bandiosos. Estou aqui para falar agora de um anime horror famoso ultimamente, que é Vita Carnes. Esse é um anime horror que esteve ganhando bastante palco ultimamente, e nós vamos analisá-lo hoje aqui, do meu jeitinho bem porcaria, que vocês já conhecem, né? Vamos começar então. Vamos dizer assim, nesse universo de anime horror, simplesmente apareceu do nada algumas criaturinhas, né? Que foram categorizadas entre 7 espécies pela organização que foi criada para analisá-las. O que realmente existe, não essa analisação e nem essas criaturas, mas sim organizações que analisam tais espécies bem específicas. Muito bem, e foi categorizada em alguns patamares, até 7 patamares pelo que eu me lembro. A primeira parece uma planta, que é o Kraus. E essa pequena planta, pelo que parece ser uma planta, tem algumas características bem interessantes, além do seu fácil, dá pra ver, bem vermelha. Ela ainda se alastra como se fosse um tipo de fungo. Aí, é claro, parece galhos. Dá pra ver, né? A primeira coisa que tu pode ver, e você vai pensar que são galhos vermelhos. Mas dentro dela tem algo mais interessante, como se fosse entranhas, porque aquilo ali não é. Aquilo circula sangue, parece até veias, vamos assim dizer, né? Posso estar falando bobagem, mas realmente aquilo circula como se circulasse sangue. Por causa que é uma planta, obviamente, que precisa de água, alimento, adubo, né? E ainda consegue fazer fotossíntese. Só que ela acaba pegando energia também de outras plantas. E é interessante como isso não atrapalha tanto o meio ambiente, por causa que Krauss, quando chegam no final de sua vida, acabam virando um ótimo adubo. E acabam ajudando outras plantas. E essas plantas vão lá, são comidas pelos animais menores, e os maiores comem o normal. Daí o Crown vai lá e aproveita do adubo desses seres. E o interessante é que isso aí ainda é comestível nesse universo. Ou seja, você quer comer alguma coisa? Olha um Crown ali, né? É só você botar lá junto com o seu macarrão, tá de boa. Bora fazer um. Mas, voltando, simplesmente não é só isso, obviamente. A segunda criatura que pode ter, que precisa de alguns crowns para existir, é uma criatura chamada Trimin, que ela pode aparecer contanto que pareça que nasça um tipo de tumor no crown, que quando cai no chão acaba virando essa criatura, que tem tamanho de guaxinim, é bem estranha, meio redonda, pequena. Daí você pensa que vai ser perigosa. Na verdade, ela é a criatura mais, acho que, fraca que tem. Por causa que ela é pequena, medrosa, grita conforme vai acontecer. Qualquer coisa que ameace ela fica com medo. E ela é realmente a coisa mais baixa na cadeia alimentar que tem normalmente. Ela só não faz nada. Aí você pensa, tá, já que ela é tão fraca, não consegue se defender, só sabe correr, obviamente vai ser pouca, né? Vai ter poucas crowns, quer dizer, poucos teamings, né? Na verdade não, já que os crowns acabam criando várias dessas, uma quantidade extremamente alta. Daí acaba virando um tipo de praga para os seres humanos. Só que, obviamente, tem alguns que pensam que não é só uma criaturinha, tem que ainda cuidar. O que eu não vou reclamar, né? Porque provavelmente quem ia querer ter um bichinho desse? Olha que beleza. É bonito demais, né? Olha. Perfeição. Olha, e parece até que ele tá falando alguém me mata. Continuando. Eles ainda, conforme vão comendo, eles podem evoluir, né? Um pouquinho. Mas meio que não muda muito. Eles ainda continuam sendo bem frágeis, para falar a verdade. Eles chegam até 20 centímetros e não são de se alimentar muito. Eles só fazem. E basicamente isso, essa criatura. Ela não tem muito diferencial, especial. Ela é só um bichinho que. Baixo, pequeno, fácil de se cuidar. E aí o segundo já muda um pouquinho as coisas. Que é a cobra de carne, como podemos dizer. É uma cobra que quando nasce ela é bem pequena, você nem pensa que ela é alguma coisa muito perigosa. Mesmo que ela também não tenha a melhor aparência do mundo quando nasce. É um pouquinho feia. Só um pouquinho, sabe? Só dá vontade de esmagar quando nasce. Com essa boca. Mas isso não entra no caso agora. Essa criatura, normalmente, ela só se alimenta de animais mortos. Ou seja, não tem problema pro ser humano.
ela só serve para isso, para ver um animal morto, vai lá, devora, sem problema. E em um ambiente normal, ela chegaria até mesmo uns 5 metros, o que já é muito, mas também não é muito alarmante. Mas tem um problema. Em lugares que aconteceram guerras ou desastres, qualquer coisa do tipo que tenha mais corpos mortos, ela pode chegar a uma altura, um tamanho de 21 metros por aí, por causa de quanto ela comer. E em casos mais específicos, como em túneis ou em outros lugares, ela pode chegar muito maior. Tanto que tem uma que conseguiu ficar aqui, ó. Conseguiu ficar presa. Meus parabéns, você se prendeu. Meu Deus, parabéns. Olha que coitada, dá vontade de tirar dali, né? Mas muito bem. Essas criaturas, quando maior elas ficarem, maior de tempo de vida elas têm. Aí você pensa que seria muito perigoso para a humanidade, tanto de nível de possibilidades que poderia chegar isso aí. De tanto nível de perigo que tem, oportunidade para dar perigo, né? Mas não, os seres humanos conseguiram, assim como fizeram nos trimmings para conseguir fazer eles virarem bichinho de estimação, eles usaram as cobras de carne para outra coisa. Eles basicamente só pegaram elas para comer animais mortos, corpos de pessoas que já morreram e por aí vai, para domesticá-las realmente. E o interessante dela é que o ser que ela comer, ela vai acabar usando o crânio dessa criatura, ou pelo menos ficando como o mesmo crânio. Então pode variar. Dizem, e tanto que dá pra ver que até ela já deve ter devorado algumas que devoraram seres humanos. Porque dá pra ver que pelo menos essa aí, caveira, essa aí não é de outro animal, é de um ser humano. Claro, tem coisas que elas não devem digerir, né? Tipo cabelo, eu acho que não. Cabelo, dentes, mas elas normalmente usam os ossos. E elas ainda podem ficar, como eu disse, cada vez maiores. Mas não se preocupe, elas ainda podem se reproduzir. Sério? Você me pergunta como? E eu te respondo, quando uma cobra de carne acaba comendo o suficiente, ela acaba se dividindo em duas, criando outra. Olha como a natureza é linda, né? Que coisa perfeita. É a melhor coisa que você pode ver é justamente aqui. Não tem outra coisa para você dizer. E só avisando que caso você... Ela não ataca os seres humanos, mas caso você vá lá e atrapalhe ela estar comendo, ela não vai ter muita piedade de você normalmente. Então, ela não tem problema desde que você não atrapalhe. É bem simples. Então, é a criatura que uma das que você menos deve se preocupar. É só não atrapalhar o almoço dela. Agora, a terceira criatura, ela já dá um pouquinho diferente, dá um picozinho o problema. É um pouquinho só mais problemático essa criatura, que é o mímico. O mímico, quando ele nasce, né? Que, de novo, pelo que eu lembro dos Crown, o Crown é basicamente o começo de tudo nessa porra. Não é muito diferente da primeira criatura. Ele até que é um pouquinho mais magro, né? Eu acho que é só um pouquinho mais sábado, provavelmente. Ele se alimenta de animais menores, ratos, e por aí vai, aumentando de tamanho, para coelhos, raposas, e por aí vai, até chegar em... Só que tem um problema. Quando ela chega na sua segunda... Quando ela evolui para a segunda, vamos dizer assim, né? Na segunda fase do Crown, quer dizer, do Mímico. O Mímico tem até três fases e 4 formas diferentes de evolução, por assim dizer. Por causa que a primeira, como eu disse, é mais frágil. A segunda, ele já é maior, parece um ser humano, se assemelha a um, só que a diferença é que os dedos e braços dele são muito maiores, as pernas dele são mais tortas, e como ele não tem pele. Como todos os outros, ele só tem carne, músculos e ossos. Então, a aparência dele também parece que ele tá sempre sorrindo, por causa que, ironicamente, realmente a cara dele parece que ele tá sorrindo o tempo todo. Os olhos dele são saltados. E ele não é muito amigável, porque na segunda forma, eles preferem só comer carne humana. Ou seja, ele não é exatamente o ser mais gentil para você ver durante seu dia. Eu realmente não aconselho você a ver essa criatura. Mas não se preocupe, você nem vai conseguir ver ele. Sabe por quê? Porque ele não vai deixar você ver caso ele não queira. Ele é uma criatura bem esperta, pra falar a verdade. Muito mais esperta que as outras que apareceram, que eu falei até agora. Porque ele normalmente, quando vai querer fazer uma vítima para se alimentar, ele normalmente vê de longe a pessoa. Ele tenta usar roupas para não demonstrar que é ele.
mesmo que só você olhar a cara dele você já sabe que é ele, e só de você também provavelmente olhar as mãos dele você já consegue descobrir. E o jeito de andar também, com toda a certeza. Muito bem. Essa criatura tem dois jeitos que ela pode ir atrás de uma pessoa. O primeiro, ele vai lá, segue a pessoa sem a pessoa perceber. Ou seja, você vai ficar o dia inteiro sem saber que tem um mímico atrás de você, querendo te matar. Ele espera você dormir, chega até você e devora tudo que ele quiser de você. Seus órgãos, não importa. Você vai basicamente acordar com ele se te devorando já. E a segunda forma é que, além do jeito dele, ele ainda consegue imitar sons que podem parecer bem familiares para você, para atrair você. E caso ele consiga, ele vai pular em cima de você e atacá-lo. E você acha que não tem jeito de se defender? É claro que tem um jeito de se defender. Na verdade, o que eu acho interessante é que durante essa série de vídeos, na verdade, tem dois jeitos que estão demonstrados. O vídeo separado e o vídeo de documentário, por assim dizer, falando das criaturas. Mas vamos falar aqui de cada um separado. O documentário, vamos falar qualquer um primeiro, tá? Um deles fala pra, se você ver um Crown, é pra você, como pode dizer, pra você atacá-lo, porque é bem efetivo, pra atacar principalmente as pernas e a cabeça. Caso você esteja desarmado, você deve correr, você deve fazer barulho, caso ele esteja vindo. Sabe, ele te colou, e você vai lá, faz barulho. Se ele tá vindo atrás de você, você deve se esconder. Deve correr e se esconder, porque diz que a criatura ela vai embora depois de um tempo. E você, como pode dizer? Eu acho que tá um pouquinho errado, como podemos ver nessa situação que nosso amigo, ele escolheu ir dessa maneira. E eu acho que não deu muito certo pra ele, sabe? Só um pouquinho. Enquanto o outro falava que não ia funcionar bater, você deveria tentar correr dele, você deveria chamar a autoridade caso veja um Crown, quer dizer, veja um mímico, mesmo que eu duvide que você vê ele, né? Mas caso você consiga ver, para você ligar para autoridades, se afastar aos poucos, para não fazer barulho, enquanto o outro já dizia também que era para você sair correndo, pelo que eu me lembro. Dane-se o que acontecer, porque foda-se se ele tiver. Mas nesse outro que eu tô falando agora, caso ele te veja, você deve fugir e ainda deve proteger os seus órgãos e chamar por ajuda. Enquanto o outro já fala pra você se levantar e tentar intimidá-lo. Mesmo que, como podemos ver, essa criatura não se intimida tão facilmente. Então fica complicado, né? Saber qual dos dois está certo. Mas eu acho que é o que, pra mim, eu acho que é melhor não se esconder, né? Porque ele vai te achar muito provavelmente. Porque eles são muito bons tanto em te achar quanto se esconder. Tanto que se esconder até mesmo... Há vezes que ele consegue se esconder até mesmo em sofás. Em qualquer lugar ele consegue, já que ele é muito flexível. Então, tome cuidado, porque você nem vai saber se o mímico estiver te olhando. Muito bem. E o mímico, interessante que... Na segunda forma, como eu já disse, ele pode evoluir para outras duas formas. Mas isso vai variar, né? Da alimentação dele. Enquanto segundo a segunda forma dele, você já conhece, já falei aqui. Tanto que ele tenta até se esconder com as roupas, como eu disse, para esconder a sua falta de pele e tal. E até mesmo pode esconder com outros objetos para tentar te pegar. Eles são bem espertos. Agora, na terceira fase dele, uma das formas, se ele devorar muitos humanos, ele, tipo, diretamente, tem uma rica
alimentação, ele vai se transformar num mímico um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais alto, mais forte. E vamos dizer assim que a cara dele agora é branca, totalmente branca. Os seus dentes vão pra garganta. E na frente ele parece ter um sorriso meio magrela, sabe? Meio banguela. Só que tem um probleminha. Eu acho que isso aí dá um medo pra algumas pessoas, né? Tipo, imagina ele te olhando pra fora com esse sorriso. Não é a coisa mais bonita de se ver, na minha opinião. E ele ainda, os dedos dele aumentam. E ele provavelmente vai ser o ser perfeito pra matar um ser humano. Não, sério, esse bicho é em outro nível. A fase dele, ele se esconde. A fase 3 dele, eu acho que ele nem se importa mais. Porque eles acabam sendo mais resistentes pela camada extra que ele tem. Eles acabam sendo bem mais fortes. Mais rápidos. Então, é basicamente... Se ele te ver, sinto muito. Provavelmente não vai ter muita coisa o que fazer. Além de correr e rezar. Pra que ele não te pegue. Porque com certeza ele não vai ter piedade de você. E, quanto a outra forma que eu estava falando, se ele manter uma dieta balanceada, pegando poucos humanos, ele pode acabar virando mais parecido ainda com os humanos. Tanto que vai ser quase impossível de ver as diferenças, né? Acho que as poucas diferenças ainda vai ser de ver os dedos dele, provavelmente. Acho que é um dos poucos, mas é bem preocupante que o mímico tem essas duas formas e aí fica a critério de vocês, qual você acha pior pra você encontrar, né? Um mímico que consegue se disfarçar como um outro te matar sem você saber, ou esse aí que vai atrás de você totalmente sem dó nem piedade, né? Pode parecer uma pergunta fácil, mas pelo menos um você consegue descobrir quando é um perigo. Agora o outro, você pode ter um do seu lado e nem mesmo saber. E isso, pra mim, parece um problema um pouco maior. E agora, a próxima criatura que vamos falar aqui é uma criatura um pouco interessante, que vamos dizer que ele parece... Acho que eu posso explicar melhor se eu falar como ele acontece. Normalmente precisa de um pouquinho mais... O Crown, quando ele tem um tumor que cresce um pouquinho além do esperado, e acaba crescendo, ele acaba virando essa criatura... Parece uma bolha... Como é que eu posso explicar? Vamos falar logo o nome dessa criatura. O Harvest. O Harvest, quando ele cresce num tamanho muito grande, ele também acaba criando alguns tipos de raízes com espinhos. Por assim dizer, uns tentáculos com espinhos. Acho que é mais fácil dizer assim. Claro, ele também é perigoso porque, como pode dizer, ele é um ser interessante. Que parece outro tipo de planta. Que a cabeça dele, vamos dizer assim, é essa bola vermelha. Só que essa bola vermelha, ela não é um perigo. Ela não é um problema. O problema são os espinhos. Os espinhos que estão abaixo de você e chegam até 150 metros de distância, essas raízes dele. Ou seja, quando você vê essa bola vermelha, talvez já seja tarde demais para você. E acho que nem adiantar correr, vai dar certo. O Harvest, ele... É interessante que ele normalmente pega seres mais grandes, por causa que, primeiro, ele precisa de muita energia para fazer esses ataques. E esses ataques, normalmente, para valer a pena, né, a troca de energia, vai precisar de ser um ser maior, cervos, ou seres humanos. E interessante é que algumas criaturinhas até ficam perto dele, né, coelhos, por causa que, se vê uma raposa, o Harvest vai lá, mata a raposa, usando os espinhos dele. Os espinhos da esquerda tem um paralisante, um efeito paralisante no ser vivo. Enquanto da direita tem um anticoagulante, que vai fazer a pessoa sangrar até a morte. Então, esse bicho normalmente é um pouquinho perigoso, sim. Não tem como você dizer que ele não é preocupante por causa desses simples efeitos dele, né? E, obviamente, quando um animal morre, ele só aproveita o sangue, a carne, enquanto o resto vai lá virar adubo para novas plantas crescerem e continuar com isso. Agora a próxima criatura, que como eu disse não é só essa, tem o Host of Influencer, que podemos dizer que ele parece um ser humano na parte de cima, né? Só que a garganta dele
é um pouquinho maior, ele tem uns espinhos nas costas. E o principal que você vai perceber é que ele não tem pernas, ele tem raízes. Ou seja, ele fica parado. Aí você pensa, tá bom, eu tô salvo, né? Nem tanto. Ele tem uma peculiaridade diferente dos outros amiguinhos dele que você provavelmente não vai gostar nem um pouquinho de ver. Além dos braços maiores, né, que o mímico também tem, que é um braço bem maior do que um ser humano. Vamos dizer que eles soltam um tipo de esporos laranja, que não é a melhor coisa para você ter. Por sorte, essa criatura, como os mímicos que eu esqueci de falar, tem poucos. Ou seja, os mímicos, no caso, os mímicos em terceira categoria. Então você tá meio salvo. E isso parece uma coisa boa, e realmente é. Só que temos um pequeno problema. Os esporos laranja, vejam bem, laranja, que ele espalha no ar, pode acabar pegando uma pessoa. E quando essa pessoa acaba tendo contato, ela pode ter alguns sintomas que vão piorando conforme o tempo. E um dos sintomas é até mesmo você não conseguir falar direito, né? Sentir náuseas, enjoo, e entre outras coisas. Só que o pior é quando está na fase 3 desse estágio de contaminação, a vítima simplesmente ela vai até essa criatura, fica de joelhos para ela e mostra os seus órgãos vitais, né? Abrindo os braços. Daí é só essa criatura lá pegar os órgãos e comer. E fazer tudo isso de novo sem precisar mexer um único músculo para andar. Mas não se preocupe, essa coisa tem cura, realmente. E dentro também de 36 horas, se você não encontrar com ele, tá tudo bem, passa tudo certo. Então, pelo menos isso é um pouquinho mais seguro, né? Um pouquinho mais livre de problemas, na minha opinião. Eu só acho interessante isso. Antes de eu falar dessa sexta criatura, que são os monoliths, eu quero dar ênfase que tem algumas propagandas que não parecem ter muita importância, mas eu achei bem interessante. Por causa que uma delas fala de um tempero laranja, um pozinho que diz que melhora a comida. Diz que é algo viciante. E ainda o símbolo é um pouquinho interessante. Mas vamos continuar aqui, eu já tô falando demais. Voltando aos monolitos. São criaturas realmente gigantescas. A um ponto que eles acabam produzindo um som que nós não entendemos. E como podem ver, essas criaturas têm até um triângulo na cabeça. Interessante. Tem um símbolo de triângulo no tempero e tem um símbolo de triângulo na cabeça deles. Nossa, isso é interessante pra cacete. Estou vendo o padrão. Vai ser foda, né? Mas então, existem 7 dessas criaturas e todas ficam em um tipo de círculo. Todas juntas. E elas têm raízes embaixo delas. Ou seja, acho que isso também ajuda elas a ficarem paradas no mesmo lugar. Claro que não foi falado onde elas estão no vídeo. Porque por algum motivo não foi falado. Decidiram só... Mas eu acho que fica perto de Hanson Bay. É esse o nome do lugar? Foda-se. Fica pra lá. Isso é importante. E é o máximo que importa nesse momento. Daí essas criaturas, o governo já tentou atacá-las, só que elas ativaram as armas e tudo mais que eles tinham com um hipersônico, algo do tipo, e tentaram explodir com explosivos, mas não adiantou muito. Elas se regeneraram um pouco tempo depois. Então meio que não adiantou muito, e como não há muito mais a falar dessas criaturas, vamos deixar por assim mesmo. Essa última criatura, que como eu disse, há até 7 delas, né? Que nascem... Desculpa, errei aqui por um tempinho. Por um momento, na verdade há 8 criaturas, foi mal. Na última, é um pouquinho diferente. A singularidade. A singularidade, que por algum motivo é uma bola de carne que flutua por aí. O que não deveria ser muito certo, né? Alguma coisa que deixa ela flutuando embaixo dela, que não é muito bem explicada para nós. Mas alguma coisa não deixa ela cair, como eu disse. E essa singularidade ela acaba parecendo que se comunica com as outras criaturas, o que é bem interessante para falar a verdade, na minha opinião.
E como já falei dessas criaturas, a singularidade eu acho que não tem muito que eu possa falar. Vamos logo para uma coisa que até agora também acabei não falando, que são, durante alguns glitches na tela, como deu para perceber, acaba aparecendo uma tipo de páginas em milissegundos. E outras imagens, como cultistas e tal. Sem imagens voando do nada. E nessas imagens do rei, que é mais importante agora, acaba contando uma pequena historinha, como se fosse um conto de fadas. E eu acho que eu vou tentar resumir para vocês. A primeira página fala de uma história, fala de um príncipe que vivia com seus pais. Ele sabia magia, feitiços, entre outras coisas. Até que um dia, num naufrágio, ele acaba sendo separado de seus pais e indo para uma ilha. Ele entra em uma caverna porque estava muito ferido e usou magia para se curar enquanto ficava deitado. Enquanto o tempo passava, ele ficava lá esperando o momento de estar tudo bem com ele. Até que várias criaturinhas acabaram encontrando. Essas criaturinhas não sabiam se era perigoso, mas decidiram se afastar dele. E como alguns também, né, tinham que ficar pulando essa regra, foram até ele aproveitar e ajudá-lo dando comida. Com isso, o príncipe acordou mais cedo do que esperado, por causa que a comida que eles deram, provavelmente com comida, isso ajudou ele a se curar mais rápido, obviamente, né? Daí essas criaturinhas, quando viram que ele estava acordado, em vez de pensar que seria perigoso, o trouxeram e levaram para o pessoal. E olha que a comida já era escassa. Disseram que o mundo era bonito, mas como disseram, era escassa a comida. E eles precisavam de ajuda. Perguntaram se ele, com a magia dele, poderia ajudá-los. Ele disse que poderia, só que ele teria que voltar pro lugar dele, pegar algumas coisas e voltar. Daí ele vai lá, faz uma jangada e vai atrás da sua casa de volta para poder depois voltar e ajudar as pequenas. A história, não sei se ela foi completada, mas por enquanto é bem interessante isso, para falar a verdade. Tanto que na jangada, por algum motivo, tem o mesmo símbolo de triângulo. Ou seja, eu acho que... Teoria de Zedin, né? Valeu, Zedin. Eu não vou lembrar da sua, mas eu vou falar só o básico mesmo. Eu sinto que isso realmente tem alguma coisa a ver com os cultistas, com a singularidade e com tudo na série em si. Por causa que esse triângulo aparece muito, esse símbolo, um círculo preto com um triângulo aparece muito na série. Então não acho que é uma coisa por aí que tanto faz como tanto fez. Então eu sinto que tem alguma coisa realmente no meio disso tudo. Eu acho que tem algo de errado nessa situação. Então eu sinto que a singularidade, nesse caso, nessa história, seria o príncipe, que acabou se ferindo por algum motivo e vindo para o nosso lugar, nosso planeta. Acabou ficando por aqui, os humanos encontraram a singularidade e um grupo deles, que seriam os cultistas, foram até ele e ajudá-lo, pensando talvez que ganharia algo com isso, ajuda, e conforme foi indo o tempo, a singularidade, depois de voltar para casa, veio para cá. E realmente parece que está ajudando, porque eles queriam que curasse o planeta, e é o que a singularidade tem que está fazendo. A singularidade trouxe plantas que servem mais como adubo, ajudam na flora e fauna do planeta. E as criaturinhas, as primeiras, que vieram do Crown, o Trimming, que servem para alimentar mais os animais. A cobra de carne, que serve para acabar com os animais mortos e deixar o lugar mais limpo. Também temos o mímico, que mesmo que algumas pessoas não aceitem, a gente é basicamente algo que faz muito mal ao planeta. E a singularidade percebeu isso. Tanto que criou os mímicos para acabar com a gente de uma vez. Por causa que, como se nós infectássemos o planeta e o mímico fosse a cura disso. E por aí vai. Eu não entendo direito o que esses cultistas querem. Também, eles acham que talvez eles só queiram sobreviver até o final. E talvez receber alguma coisa. Talvez até mesmo, como pode dizer, só sobreviver e pegar o lugar de volta, sendo os novos líderes, talvez. Talvez. Pode realmente ser isso. Ou pode não ser. Mas eu acho que isso vai dar um pouquinho errado para eles. Voltando ao triângulo, aparece em vários lugares. Como já disse, até mesmo generais. Em uma imagem tem um símbolo triângulo com um círculo preto atrás. E
até mesmo em jornais que foram confiscados, né, porque não tem data, tem alguém que realmente sabe isso e marca até mesmo que deve ser coisa de cultista, que parece estar na mesma página que nós, parece saber o que está acontecendo, só que não é bem um caso de ele vai realmente fazer algo, mas sim algo um pouquinho mais diferente. Como eu disse, eu acho que esse pó laranja que é no tempero tem a ver com os esporos, que é muito. Deve ser bem óbvio, até porque não é normal ali aparecer cores diferentes de vermelho e preto e branco. Ou seja, realmente ficar tão destacado os esporos sendo laranja ao invés de branco, quando algo do tipo, realmente acho que é para reforçar isso. Eu tô gostando de ver isso. Outras imagens, tipo um olho, acho que isso é um olho, né, com um símbolo de triângulo vermelho. Eu acho que realmente os criaturas têm alguns cultistas dentro do governo e tudo mais. Ajudando essas criaturas para ganhar alguma coisa no final, mesmo que talvez não recebam nada, só porque viram a criatura se regenerando, aproveitando de tudo que estava em volta. E uma coisa que pode ajudar ainda mais a história da singularidade ter a ver com o príncipe é que criaturas como aquela que tem partes do corpo humano parecida e com, em vez de pernas, raízes, pode ser traduzido como o nome dela embaixo, pode ser traduzido como comandante de carne ou comandante da carne. Então, como se fosse um tipo de status, no caso. E antes de eu terminar esse vídeo, ainda podemos falar de quando falam sobre aqueles seres de cabeça de triângulo, né? Virada para baixo. Não, provavelmente, né? Alguém estava lá vendo tudo, olhando que a Carcas, que deveria ser algo para ver a criatura e tal, está fazendo algo a mais do que isso. Tanto que aparece relatos de algumas pessoas, como a gente viu, mostrei aqui, não tiveram um final muito feliz ao se encontrar com esse tipo de criatura. E eu acho que ele enviou tudo isso que gravações e tal que mostrou nessa parte para essa outra pessoa ou grupo de pessoas e provavelmente essa outra pessoa vai ser um tipo de protagonista ou pessoas vai ser protagonista dessa série. Tá andando por um caminho muito bom, para falar a verdade. E eu espero que continue indo tudo bem. E espero que tudo isso acabe do melhor jeito possível, que não acabe como outros Analog Horrors que não terminaram tão bem. E espero que esse tenha um ótimo final. Então, boa noite, mandiotas, fiquem bem. E vamos ver como isso vai chegar. The next stage of the mimic's life cycle has two potential morphs it may develop into.